Então, sim, tudo isso mostra, Bernie, que a Rússia não está em uma boa situação hoje, devido à eficácia dos ucranianos em atingir suas refinarias de petróleo. Em meados de julho, quando o presidente Trump me ligou e disse: "Ei, Mark, vamos abrir novamente as comportas de armas tanto letais quanto não letais para a Ucrânia. E sabemos que a Rússia está gastando cerca de 40% do seu orçamento em defesa e, basicamente, está agora em uma guerra ofensiva na Ucrânia." Muito bem. Então, o presidente ucraniano Zelensky alertando sobre uma perigosa guerra de inteligência artificial, uma guerra impulsionada por IA e fazendo apelos por regras globais para o uso militar da IA. Agora estamos vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história da humanidade, porque desta vez ela inclui inteligência artificial. Precisamos de regras globais agora sobre como a IA pode ser usada em armas, e isso é tão urgente quanto impedir a proliferação de armas nucleares. Precisamos restaurar a cooperação internacional, uma cooperação real e efetiva pela paz e pela segurança. Daqui a alguns anos pode ser tarde demais. Então, o presidente Zelensky continuou dizendo que eles estão fabricando drones que poderão operar sem envolvimento humano, atacando alvos previamente designados. Apavorante. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, junta-se a nós agora. Você compartilha dessa preocupação e da necessidade de regras quando se trata de drones e IA? Brian, bom dia. Acho que presidente Zelensky levantou um bom ponto. A propósito, são os ucranianos que estão realmente inovando. Eles são extremamente bons quando se trata de tecnologia de drones e os russos sempre tentam alcançá-los. São necessárias cerca de 2, 3, 4 semanas para copiar o que os ucranianos estão fazendo. Então eu realmente os elogio. E essa é uma razão importante pela qual os ucranianos estão tão bem-sucedidos no momento e ainda mantendo suas linhas no campo de batalha. O que mudou a visão do presidente sobre as realidades da guerra no terreno? O que ele viu? Vejo que alguns dos seus oficiais vieram a público e disseram: "O presidente ouve, estamos tentando dizer a ele que os russos não estão vencendo esta guerra." O que aconteceu? Bem, não tenho certeza se o presidente mudou de ideia. Acho que o presidente tem sido muito consistente desde fevereiro, quando ele trouxe o impasse ao iniciar conversas com o presidente Putin. Mas claramente Putin não está disposto a colaborar. E vimos ontem ou anteontem, quando o presidente Trump falou sobre o tigre de papel, e o dia inteiro de ontem tivemos o Kremlin dizendo: "Não, nós não somos um tanque de papel, nós somos um urso." Bem, você sabe, se você é um urso, não precisa anunciar que é um urso, porque todo mundo vai perceber. Então, isso mostra muita fraqueza do lado russo e, claramente, o presidente tocou em um ponto sensível aqui, mas em uma nota mais séria, o que isso mostra é que os russos não são tão competentes e o presidente percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, eles estão dispostos a sacrificar 1 milhão de pessoas até agora, entre mortos ou gravemente feridos, apenas para conquistar alguns poucos quilômetros quadrados da Ucrânia. Então, acho que o que o presidente está fazendo aqui é colocar muita pressão novamente sobre os russos. Fiquem sérios, sentem-se à mesa de negociações. E ele está disposto a continuar fornecendo armas americanas para a Ucrânia, pagas pelos seus aliados, e eu acho que isso é uma ótima notícia. Então quero que você ouça o que o presidente disse alguns dias atrás, quando foi questionado sobre a persistente violação do espaço aéreo de nações da OTAN pela Rússia. Ouça a pergunta e a resposta. Você acha que os países da OTAN deveriam abater aeronaves russas se elas entrarem em seu espaço aéreo? Sim, eu acho. Você acha que isso está certo? Porque a Alemanha contestou e disse que não acha que fará isso. Eles deveriam estar preparados para derrubar drones e aviões russos. Se for necessário. Então, eu concordo totalmente aqui com o presidente Trump, se for necessário. As nossas forças armadas têm treinado e se preparado para isso. Nós sabemos como fazer isso há mais de 40, 50 anos, desde a era soviética, e depois da era soviética com os russos, temos essas incursões. Isso significa que os pilotos de caça e os militares vão avaliar constantemente as ameaças e, se é necessário, escoltar esses aviões para fora do território aliado, o mínimo. Mas, se for necessário, e nisso o presidente está totalmente certo, também faremos mais e, se preciso, o máximo para proteger nosso povo.
dentro desse país. Você mencionou 1 milhão de baixas, a inflação está subindo, as receitas do petróleo estão caindo. Os bombardeios às refinarias e instalações de petróleo deles estão tendo um efeito real. Filas para gasolina dentro desse país. Isso pode ser uma das coisas que o presidente está vendo. Aqui está o que o Kremlin disse. Eles rebatem. A Rússia não é um tigre, é um urso. E não existe esse negócio de urso de papel. Então, a Rússia é um urso de verdade. Mas 2 nações da OTAN não estão ajudando. Elas continuam comprando petróleo russo com 70% de desconto. Eslováquia e Hungria. O que vamos fazer para contê-los? Bem, primeiro sobre esse comentário do Kremlin, como eu disse antes, se você não é um tigre de papel, mas sim um urso, então não precisa anunciar esse fato. Todo mundo vai perceber. Então isso demonstra fraqueza. E você está totalmente certo. Se eu fosse o presidente Putin e estivesse como ele está tão interessado na história do meu país, eu não estaria em uma boa situação hoje. Você tem filas de carros esperando para abastecer com gasolina. Esse poderoso produtor de petróleo agora teve que reduzir suas exportações para países como a Turquia e a Índia, porque não consegue mais fazer isso, devido à eficácia dos ucranianos em atingir suas refinarias de petróleo, etc. Então, sim, tudo isso mostra, Bernie, que a Rússia não está em uma boa situação hoje e, portanto, também é do interesse deles realmente se engajar com a iniciativa do presidente para acabar com esta guerra terrível. Lembramos quando a Turquia teve aviões russos entrando em seu espaço aéreo, eles os derrubaram e nunca mais tiveram problemas com a Rússia depois disso. Essa é basicamente a única linguagem que eles entendem. Quando o presidente se senta hoje com o líder turco, que continua comprando petróleo russo e diz que não tem lado nessa disputa, que são amigos de ambos, o que você espera que o presidente diga a Erdogan no Salão Oval hoje? Bem, não preciso dizer ao presidente Trump o que ele deve dizer aos outros, porque sei que ele está fazendo a coisa certa. O que você espera que ele tenha dito ontem? Bem, ele falou ontem com o primeiro-ministro húngaro, e isso também tem a ver com o fato de que os húngaros continuam comprando petróleo dos russos e, portanto, financiando e canalizando dinheiro para a economia de guerra russa. E sabemos que a Rússia está gastando cerca de 40% do seu orçamento em defesa e, basicamente, está agora em uma guerra ofensiva na Ucrânia. Então, tenho total confiança no presidente Trump para lidar com isso, inclusive com essa compra desnecessária de petróleo da Rússia por muitos países. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também está em contato próximo com a Casa Branca, sendo muito proativa, trabalhando em maneiras de basicamente cortar ainda mais coletivamente o dinheiro que vai para a economia de guerra russa. As armas estão chegando, isso ainda é um problema. As armas estão chegando à Ucrânia a tempo. As armas dos SEAL estão indo pelos canais corretos para chegar ao campo de batalha? Consideração final, senhor secretário? Com certeza. E foi isso que aconteceu em meados de julho, quando o presidente Trump me ligou e disse: "Ei, Mark, vamos abrir novamente as comportas de armas dos Terceirua, tanto letais quanto não letais, para a Ucrânia. Mas adivinha só? Os aliados vão pagar por isso." Eu disse: "Você está totalmente certo. Já foram comprometidos 2 bilhões em pacotes para a Ucrânia. Os outros pacotes estão agora pendentes. Então você verá um fluxo constante de armas americanas para a Ucrânia, pagas pelos aliados. E eu acho que, em conjunto com as sanções, em conjunto com a meta de 5%, o que vamos gastar no total como OTAN em nossa defesa coletiva, esse grande sucesso de política externa do presidente Trump na cúpula da OTAN em Haia, em junho. Isso coletivamente coloca pressão sobre a Rússia para levar a situação a sério e parar com isso. Eles agora têm só mais um pensamento final. Eles estão agora perdendo em um mês a mesma quantidade de pessoas que os soviéticos perderam em 10 anos no Afeganistão. Você consegue imaginar? 10 anos no Afeganistão, a mesma quantidade que agora em um mês na Ucrânia. Isso está ficando insano. Está. E vou sair daqui pensando que no final desta semana, o presidente à Ucrânia pode vencer e recuperar seu território. E agora ele vê indícios de que isso pode acontecer. Senhor secretário, muito obrigado. Sei que há muita pressão sobre seus ombros hoje. Boa sorte nas suas reuniões. Muito obrigado. Até logo, tchau.